Então, mas Deus trouxe aqui para você pensar comigo. E nesse capítulo 9, tem um versículo que mexeu muito comigo. Que diz assim, olha só o versículo, diz assim, olha. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me. E agora eu vejo. Perguntaram, quem fez isso na sua vida? Quem abriu os seus olhos? Quem mudou o rumo da sua vida? E ele fala, ó, foi um homem chamado Jesus. Ele veio, misturou saliva, ele misturou, pôs no meu olho, vai se lavar, eu fui, obedeci e tô aqui. Mas aquele homem, ele não conhecia Jesus. Quem mudou a sua vida? Quem? Quando? Você sabe quando? Foi Jesus, não foi? Não foi ele que te trouxe aqui? Foi, não foi? Foi sim. Ele mudou o meu viver, mudou o seu viver. Aleluia. Mas, Cícero, esse versículo não tem nada a ver, é um texto, é um versículo aí, contexto. Então eu preciso que você leia comigo no capítulo 9, até nós chegarmos nesse momento, que diz assim, olha, ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhes, vá, lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam para ele, outros diziam, não, apenas parece ser ele. Mas ele próprio insistia, sou eu, sou eu. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-lhes. Ele respondeu, um homem chamado Jesus misturou saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me no Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Você vê que é uma história muito conhecida, não é verdade? Quem já conhecia esse texto, levanta a mão. Isso. E quando você pede, Senhor, me mostra algum texto, o Senhor me trouxe até aqui para ler esse texto, e aí, quando você começa a ler, eu quero te dizer uma coisa, meu amado, olha, ao passar Jesus, viu um cego de nascença, e o Jesus, ele não para, você sabia? Vou apresentar Jesus para você, Jesus não para, ele está sempre passando, ele está sempre te observando, ele não para, Jesus não descansa. Ele está passando aqui nessa noite hoje. Sabe onde está seu coração ali, aquele probleminha lá agora? Ó, ele está visitando lá. Acalma seu coração. Ele te trouxe para dizer isso. Eu estou passando. Ei, ele viu. Ele está passando. Jesus, ele viu tudo. Ele vê tudo, vê todos. Ele sabe todas as coisas. Jesus está passando e ele viu cego de nascença. Jesus está passando, está vendo tudo. Não escapa nada dos olhos dele. Você entendeu isso? Às vezes o silêncio dele é para você, calma, testar sua paciência, sua fé. Ele está no controle, nada, meu amado, nada que acontece na sua vida, depois de encontro com ele, nada acontece por acaso. É tudo por crescimento espiritual. E eu não estou falando que você era cego de nascença, mas eu posso falar para você que até você conhecer Jesus, todo homem, até eu conhecer Jesus, nós nascemos cegos. Olha que loucura, nós nascemos mortos. A gente vai filosofar, mas assim, nós nascemos mortos, nós nascemos cegos. Jesus viu ver, ele viu o cego, então ele vê tudo e vê todos. E outra coisa, Jesus conhece as suas necessidades.
Eu estou apresentando Jesus para você. Ele está aqui hoje. Ele vê tudo, vê todos, conhece a necessidade. Ele está caminhando aqui no meio de nós. E a Bíblia diz isso. Aleluia! Vamos embora, continuando. Aí, olha que lindo. Seus discípulos, quem? Seus? Quem é discípulo? Aquele que segue um mestre. Sim ou não? Você concorda comigo que a igreja, de um modo geral, ela deve ser, a igreja, a instituição igreja, ela não tem que ser discípulo de Jesus? Tem ou não tem? Você entendeu a visão? E acredite, nós temos novidade com essa visão para nós para o ano que vem, tá bom, meu amado? Eu sei que é redundante, mas olha, os seus discípulos perguntaram, e nós sempre temos que perguntar: mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Olha a ignorância daqueles homens que andavam com Jesus. E você acha ruim que você não sabe nada? Aqueles homens estavam andando com Jesus 3 anos com ele e com dúvidas. Quem pecou? Esse homem ou os pais deles, para que ele nascesse cego? Se eles tivessem lido o Antigo Testamento, está dizendo o seguinte, é que cada um vai prestar conta da sua vida. Nem pai, o pai do pai, a mãe da mãe, o filho do filho, cada um. A salvação é individual. E como igreja, Jesus quer esclarecer as suas dúvidas. Eu, como discípulo de Jesus, como servo dele, eu tenho muitas dúvidas. E a quem eu vou recorrer? Seus discípulos me perguntaram, eu vou direto à fonte. Você sabia que você pode falar com Jesus a qualquer momento? Sim ou não? Pode. É que nós temos aquela besteira, não vou incomodar Jesus, eu vou gritar mais alto do que ele cego gritou. Eu vou à fonte. E ir à fonte, fique muito esperto, às vezes não é só ir até a igreja, correto? Durante um louvor, a sua oração é fundamental. Acordou, meu amado, liga no céu. Problemas virão para você crescer. E Jesus quer esclarecer as suas dúvidas nessa noite. Aleluia! Fica firme aí. E olha só que interessante. A condição de discípulo nos dá um canal direto com o mestre. Sabia disso? A sua condição de seguir Jesus lhe dá um privilégio de a hora que você quiser. Pai, vamos conversar? Claro, meu filho, vem cá, vamos conversar. Jesus não vai ser igual ao seu pai, físico, biológico, agora eu estou contando do jogo, agora não, depois, não. É a qualquer momento, meu irmão. É a qualquer momento que você quiser, Jesus está disposto a falar com você. Aleluia! Estou lembrando você essas coisas aí. Então, os discípulos perguntaram, eu vou perguntar, mesmo que para você tenha algo aqui, ó, que você aprendeu de alguém, que você nem pesquisou a fonte, acreditou que o pecado do pai é do filho, esquece. A salvação individual e cada um presta conta. Aleluia? Ah, mas o meu pai, ei, cuida da sua vida espiritual. Interceda pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus vizinhos, pelos seus irmãos em Cristo. Peça para Deus criar oportunidade de crescimento, para abrir os olhos dele. Aleluia? A qualquer momento, não fica preso nessas coisas aqui não. Estou te dizendo que o seu pai paga pelos pecados dele, você paga pelos seus e cada um paga pelos seus pecados. Ficou claro isto? Deus quer esclarecer isso para a sua vida nessa noite. Outra coisa, o que é pecar? Pecar é? Hoje nós vemos na escola bíblica, na primeira carta de João, fala isso literalmente. Você sabe o que é pecar? Pecar é transgredir a lei de Deus. Mas eu ainda não li a Bíblia. Mas isso não te isenta. Está dirigindo um carro. Falei hoje. Avenida Brasília, é 50 km por hora. Você não sabia. Você não leu a placa. Você está a 60, passa lá na lombada lá eletrônica. O que vai acontecer? Transgrediu a lei. Mas eu não sabia. Procurar se informar. Para isso tem um monte de placa com o número lá 50. Não é verdade? É, mas depois que passar, eu posso ir até 80, 90, até o próximo? Aí é com você, certo? Nós fazemos muito isso, né? Passou a lombada 60, você vai lá 70, obrigado Marcondes. Aí, pastor. Só o seminarista está recebendo agora aqui. Meu amado, então preste muita atenção. Pecar é transgredir a lei de Deus. Mas eu não conheço, então é bom você conhecer.
E a boa notícia é que Deus não vai levar em consideração o seu tempo de ignorância. Aleluia! Ele perdoa os pecados, tá? A qualquer momento. Essa é a boa notícia para mim e para você. Aleluia! A qualquer momento nessa conversa. Bom, Jesus respondeu o seguinte, então. Olha, nem ele, nem seus pais pecaram. Tem nada a ver. Às vezes, meu amado, você faz alguma coisa e você vai, errei. E a sua cabeça já cria um júri, ela já elabora uma sentença, você já é condenado por você mesmo, você fica só esperando o momento de prestar contas, e aí você é chamado numa reunião, fica em silêncio. É tudo coisa da sua cabeça. Não tem nada a ver. Já aconteceu isso com você? Às vezes você faz alguma coisa, está pensando, e o cara, vem cá, vou te dar um aumento. Um exemplo, nem passou pela sua cabeça. E aí, Jesus fala assim, ei, nada a ver, meu amado. Nem tudo de errado que acontece na sua vida é consequência do pecado, sabia? Não é só porque um irmão está passando por uma fase difícil, mas ele é irmão, ele é pastor, eu sei o que lá mais. E daí, ele tem que passar por aquela lição, para ele crescer. Ele não está em pecado. Você entendeu o que eu estou falando? Você precisa entender isso, que nem tudo que acontece de errado na sua vida é consequência do... Mas você sabe quando é. Você sabe quando é. Você. É você que tem que saber. E é você que tem que acertar com Deus, tá bom? Não sai confessando para todo mundo aí não, senão esquece. Você vai entender o lado negro da igreja. Amado, é o seguinte, olha, outra coisa. Mas tudo o que acontecer na sua vida, a partir de Jesus Cristo, deve o quê? Olha que ele fala, ei, nada a ver com o que estão falando, hein? Mas olha, vocês não sabem, Jesus fala assim, eu vou revelar para vocês uma coisa. Isso que está acontecendo na vida dele é para que a obra de Deus se manifeste. Guarde isto. Tudo que acontecer na sua vida deve se manifestar a obra de Deus. Você entendeu isso? Sabe o que é tudo? Tudo. Você tem que repensar, não tem? Nós não temos que repensar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando. Nós estamos presos em algumas coisas, a gente tem medo de quebrar. Quebra isso em nome de Jesus, meu amado. Olha para frente. Jesus quer te dar uma nova visão nessa noite. Então preste muita atenção. Sai dessa de ficar fazendo aí, não sei onde você aprendeu essas coisas, vem aprender conosco aqui, tá bom? É Bíblia aqui. Combinado? Olha só, outra coisa. E aí ele vai revelar uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima. Quando ninguém pode trabalhar. E aí você fica matutando isso, né? O que quer significar isso? Você está respirando? Está respirando? Você tem que anunciar a obra de Deus, meu filho. Já já você vai para a caixa, esquece. Nós temos o privilégio e a responsabilidade de trabalhar no reino ao lado de Jesus. Mas é trabalhar no reino de Jesus ao lado dele. Enquanto você respira. Só que você tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Enquanto podemos trabalhar, precisamos encontrar e disponibilizar tempo. É isso que ele está falando aqui. Eu entrei na sua vida? Aí você responde, sim. Jesus está perguntando para você, eu entrei na sua vida? Ele não ouviu. Eu entrei na sua vida? Então você tem que arrumar tempo para trabalhar na minha obra. Enquanto você está respirando. Só que aí você tem que equacionar uma coisa. Cada um tem a sua vida particular, cada um tem a sua vida pessoal, cada cabeça uma sentença, sim ou não? E Jesus conhece isso. Então, teve uma vez aqui na igreja que teve uma obra e eu chorei muito que eu não tinha dinheiro para participar. Porque o professor tem que dar aula em 2, 3 escolas, não é verdade? Eu estava em uma escola só e eu não conseguia dar uma oferta. Não conseguia, eu chorei, amados. Nós estávamos na igreja, na outra sede, nós estávamos numa escola. Não sei onde foi lá. Nós estávamos numa escola Marechal? Não lembro agora.
Eu sou meio fraco de memória. Eu só lembro que eu chorei porque eu não conseguia participar. Aí Deus veio no meu coração, ei, calma, meu. Você vai ter chance. Você vai ter uma próxima vez. Então, assim, sabe, quando tiver oportunidade, trabalhe com amor, faça com vontade, faça com amor. Deu para entender? Mas se um outro está dando agora, está podendo participar, amém. Deus está trabalhando na vida dele daquela maneira, ele vai trabalhar na sua também. No momento certo, mas você não pode perder a essência de que você tem que trabalhar no reino. E já, o que é trabalhar no reino de Deus, né? Bom, e ele continua assim, olha, enquanto sou a luz do... E eu te pergunto, Jesus está no mundo, sim ou não? Sim. Por quê? Porque nós não entendemos o mistério do Espírito Santo de Deus habitar em nós. Nós precisamos, sim, Adalberto, entender lá, estudar sobre o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é um poder inimaginável habitando dentro de nós, e nós nos sentimos incapazes, incompetentes, e é bom você se sentir assim mesmo. Isso te torna independente, se torna dependente de Deus, mas você precisa buscar. Dentro de você tem uma força sobrenatural, o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus. É por isso que ele fala, olha, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. Gente, é você. Por falar nisso, esse paletó aqui, quando fala, vou pregar domingo, na segunda-feira ele fica balançando no quadro. É você, porque eu gosto dele. Tinha uma formatura, muito engraçado, né? E das formaturas são assim, eu gosto de ir com ele, me sinto bem. E aí um colega da escola, Cícero, pegou 3 fotos. Você foi para mim, falou, aqui. É a mesma formatura? Eu falei, não, mas é o mesmo paletó. E daí, eu gosto dele, pô. É o mesmo, pode ver, mostra as fotos lá. Dá outro. Aí ela falou assim, não, tem um monte lá que eu compro aqui. É barato, eu compro mesmo. Aí Jesus falou o seguinte, ei, enquanto eu estou no mundo, eu sou a... Jesus habita dentro de você. Você sabia que você é a luz do mundo? Vamos dizer o seguinte, que luz, assim, é muito, né? Muita areia para o seu caminhão, né? Pode ser uma lanterninha, aquela que... Pode ser uma lanterninha? Hã? Meu amado, aí, olha só, a igreja deve ser um farol para todos aqueles que necessitam enxergar o caminho para o céu. Aqui é o farol. Jesus está aqui. A Bíblia diz que ele passeia no meio das igrejas, ele tem os líderes na mão, a vida de todos na mão. Ele está tudo no controle, tudo é permissão dele, meu amado. Ele está aqui. A igreja deve ser a luz do mundo, o farol. Senão a gente se empolga, né? A gente acha que é a lei. E ó, se você não prestou atenção, aquele cego lá, amiguinho, não era evangélico, não. Era um cego, não era discípulo. A bênção de Deus não é só para da igreja, não. Vou quebrar essas coisas aí. Como o Fel disse na pregação passada, vamos quebrar esses paradigmas. Quer dizer, então, que eu tenho que ir para a igreja para ser abençoado? Não. Mas por que você vem para a igreja? Para ser abençoado. Olha que loucura. Entendeu? Você vem porque você é abençoado. A igreja não salva, não é isso? Não salva. Mas ela reúne os salvos. Aqui é o nosso quartel-general. A igreja, meu amado, é a luz do mundo. Entenda isso como um farol. E olha que lindo. A voz do povo não é a voz de Deus. A igreja deve ser a voz de Deus no mundo. Você entendeu? Qualquer dúvida que você tenha de procedimento, de atitude, como você deve agir fora dessas 4 paredes, nós temos que discutir aqui dentro. O problema é isso. Em nome de Jesus, você precisa entender que Deus levanta pessoas aqui nesse local, Deus capacita, tudo, Deus faz tudo
através de todos, mas é Deus se manifestando em todos. Nós estudamos sobre dons. É Deus. Ah, eu tenho um dom. Hã? Não tem nada, meu filho. Quem tem é que se manifesta através de você. Seja agradecido por isso, sim ou não? E aí nós entendemos aquela polêmica de falar em línguas, profetizar em línguas. Nós já entendemos. Se Deus precisar usar algo sobrenatural para salvar a tua vida, Ele vai se manifestar aqui de maneira sobrenatural, através de línguas estranhas. Ele tem essa permissão porque é dele a obra. Se isso, estou falando na igreja batista, pois é, a não ser que você tire aquela página da Bíblia, nós vamos falar. Acontece que ele respeita os costumes dos líderes, dos grupos que vão se formando, e ele olha, e orienta e capacita. Mas, meu amado, deixa Deus trabalhar. Nós não podemos limitar a ação de Deus, mas quer saber? Faça o possível, dentro das suas condições, deixa que Deus faça o impossível. Nós temos que aprender isso. E aí, olha só, enquanto Ele estiver aqui, enquanto a igreja estiver aqui no mundo, a igreja é o farol de Deus. Aleluia? Enquanto você estiver aqui, você tem que refletir a luz de Deus. Amém? Bom, e é o seguinte, olha só. E aí, ele esclareceu essa dúvida. Muita gente ficou com dúvida ainda. Muitos discípulos ficaram com dúvida sobre outros assuntos, não perguntaram. E aí ele, peraí, agora eu vou salvar essa vida. Não importa quem você é, o que você fez, eu conheço a sua necessidade. E aí ele pega, tendo dito isso para a igreja, ele cuspiu no chão. Quem já viu alguém cuspir no chão? Mas o cuspe de Jesus, tudo bem. Né? Aí vai lá, cuspiu no chão, fez o barrinho lá, e ele foi lá. Isso chama-se operação de maravilhas na Bíblia. Ele restaura um órgão. Vocês entenderam? E aplicou nos olhos do homem. Meu amado, Jesus vai fazer o possível e o impossível. Sabe o que eu vi? Ele se misturou. Ele pegou um pedaço dele, uma parte dele. Ele se misturou com aquele homem. Você entendeu? Jesus, ele quer se misturar com você. Ele quer fazer parte do seu corpo. Ele quer restaurar o seu corpo, a sua vida, a sua visão. Jesus sabe exatamente o que fazer para restaurar a sua visão, meu amado. Jesus sabe exatamente o que fazer. Outra coisa, Jesus, ele revive a cena no Éden, quando formou o homem do pó da terra. Eu fico imaginando lá em Gênesis capítulo 1, lá está lá, aí e disse Deus, vamos para a reunião aqui no céu, Trindade, vamos lá, eu, Jesus, Espírito Santo, vamos embora. Ei, nós vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Aí a Trindade reunida, aí Jesus desce, sai um vapor, né? E aí Jesus chega lá, vamos formar o homem aqui, formamos o homem semelhantemente aos animais, mas vamos colocar nele o Espírito. E o homem se tornou alma vivente. É você. Você tem o Espírito, meu amado, que é seu canal direto que fala com Deus. E no poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo ele é o motor propulsor desse Espírito, que vai te conduzir sempre para Deus, sempre, sempre. E essa cena lá no Éden, quando Deus formou o homem, é fantástica. E Deus sabe o que ele precisa, o que você precisa para restaurar a sua vida. Aleluia. Ele sabe o buraco que tem lá. Ele sabe o dinheiro que está indo para o ralo. Ele sabe onde está o furo do seu bolso. Está gastando demais, né? Está com o olho maior que a cara. Quer gastar mais do que ganha. É dívida. Ele sabe. Ele está falando, você precisa replanejar. Fala, Deus. E aí, uma coisa bem interessante, meu amado, que é esse versículo que passa batido, porque é assim, ele opera, ele coloca aquele lodo ali,
E tem um significado muito importante, que ele está restaurando aquele corpo físico, né? Ele quer restaurar o seu corpo físico nessa noite aí, que você está com enfermidade, vai restaurar. E é o seguinte, olha, ele fala assim, ei, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi? Foi. Lavou? Lavou-se? Lavou-se. E ele voltou? Igual? Você nunca será o mesmo, depois que você obedecer a Jesus, sabia? Você não, quando Jesus te mandar para um lugar e você for lá e realizar a obra, você nunca voltará. Sabia, quando você vem para a igreja, você não pode voltar o mesmo para casa? Você sabia disso? Você tem que ter aprendido alguma coisa. Nem que seja sair chateado. Fala, Deus, mas foi sério, porque às vezes você vem para cá, você pensa, agora é paz, mas você é aquele irmão atribulado lá. E outra coisa, né, amado, aqui é o nosso canto. Sabe o lar? O lar não é o lugar, você tem que chegar em casa, é o recanto, a paz? Sim ou não? A mulher sabe, edifica a casa, não é isso? Opa! Você sabia que aqui é o nosso recanto aqui de paz? Mas por ser família, e cada um já vem de uma criação diferente, quando um começa a querer manifestar a ideia, não bate com o outro, a gente não teve educação para respeitar a opinião do outro, já quer sobrepor, é um bando de filho mal educado que Deus tem que educar. É isso aqui. Mas a boa notícia é que Jesus, ele age de uma maneira eficaz. Eu não tenho conversinha com ele, não. Ele fala assim, ó, você precisa tampar essa brecha aí. Você precisa entrar lá na lista de amigos, entre aspas, que você tem lá, aqueles 2.000, passa uma peneira lá. Tira ex daqui, ex dali, tira, limpa tudo. Ó, olha para frente. Vai ficar remoendo o passado? Não. É lá para frente, é vida nova. E sabe o que ele está falando? Olha que lindo. Ele vai te enviar para o lugar certo. Sabe? Ai, não sei para onde eu vou. Jesus, meu amado, ele te leva sempre. Ele tem o endereço certo, o lugar certo. Vai lá, lava lá. E se você obedecer, o que acontece? E sabe se vai se lavar? Eu estava pensando, Senhor, o que eu tenho que fazer lá, hein? Sabe o que está faltando para mim e para você? Então vamos me colocar aí, né? Senão você fala assim, aquele cara é santão. Nós precisamos nos santificar. Faz um teste. Como assim, Cícero? Você deixar as práticas que desagradam a Deus, tomar um banho de Bíblia e ficar, quietinho, não fala nada, só escuta, para de falar. E amanhã, Deus fará maravilhas na sua vida, entre nós. Você tem que lavar, tem que se lavar. Se lavar na palavra. Você já está santificado na palavra. Lembra? Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, João 13, são histórias que você tem que saber, você tem que ler. A vida de Jesus tem que estar na sua mente. A sua obrigação é falar de Jesus Cristo. Não é ficar falando de doutrina. Deixa isso para a classe 6 ou 7 do ano que vem. Vocês vão entender isso na escola bíblica. Você precisa simplesmente aceitar Jesus, obedecer Jesus, ter uma vida nova com Jesus e falar para as pessoas o motivo da sua mudança de vida, que é Jesus. Sabia que essa é a nossa missão? Falar de Jesus? É a nossa missão. Imagina, ainda não fez nada na minha vida. Você está, além de cego, você está surdo. Verdade. Você não entendeu ainda, você está respirando. É Deus que está sustentando. O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas. Assim como estão perdoando a quem tem ofendido. Nós mudamos isso, né? Não. Nós mudamos. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como estão perdoando as minhas ofensas. Quer dizer, a gente não perdoa.
Não tem essa de perdoa, mas não esquece, não, é perdoar mesmo, não tem. É claro que você, eu não sei se eu tenho um problema, eu tenho muitos, mas assim, de memória, eu esqueço muito rápido, e às vezes, eu estou conversando em casa, assim, começo a lembrar de coisas. Quantos anos você tinha? 13. Você está doente, não é possível. Você lembra de coisa de 13 anos de idade? Eu não lembro, eu não lembro. Eu sei que jogava bola, mas não lembro detalhes. Os caras revivem a cena. Até eu estou com 55 também, está justificado, mas... Ei, estou brincando assim, mas Jesus falou assim, ei, santificai-vos, viu? É o recadinho de Jesus para você nessa noite, viu? Obedeça. Ele está te enviando para o lugar certo. Ei, você sabia que aqui é o lugar certo para você trabalhar para Cristo? Obra não falta. Você vai entender quando você começar a se envolver e encontrar o tempo certo para você se disponibilizar para trabalhar, que tem trabalho para você. E aqui nós vamos te preparar para você trabalhar com mais eficácia, tá bom? E aí o homem foi lá. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Bom, você obedeceu Jesus. Você voltou diferente. A sua condição é outra já. O cara começou cego na história. Tomou uma gusparada de Jesus, barro. Não reclamou, porque era Jesus. Obedeceu, se lavou e o milagre aconteceu. Ele não é mais o mesmo. Meu amado, você não pode ser mais o mesmo. Você entendeu? Você tem que olhar para frente. Por quê? E olha, e você que roubava, não roube mais. Você que mentia, não minta mais. Você que adulterava, não adultere mais. Você que tinha uma vida promíscua, abandona isso. Consagre-se ao Senhor. Eu brinco com os alunos que sempre tem uma feinha desesperada. Sempre haverá um feinho desesperado. Aguarde a sua vez. Eu não deixo a gente não ouvir, mas eu falo assim, ó, eu casei, você casa, eu falo para eles, né? Então, assim, sabe por quê? Porque, assim, o pessoal quer namorar com 12 anos. Por quê? 13. Não está nem trabalhando. Não, só para você ter uma ideia. Sim, mas namorar, calma, foco nos estudos, foco no trabalho. Não tem jeito. Jesus, ele proporciona uma mudança radical na sua vida que será percebida por todos. Todos vão olhar, ele era cego, ele mudou. Ele fazia aquilo, olha, ele mudou, ele não faz mais. Olha como ele está vestido bonitinho agora. Olha, está até falando diferente. Bíblia. Ele consegue ler. E Deus amou o mundo de tal maneira. Você já consegue pronunciar um versículo. Você nem sabia o que era a Bíblia. O problema é que você quer rapidez. Você, no primeiro mês de cristão, segundo mês, você já quer ler a Bíblia inteira, quer entender de Gênesis a Apocalipse, e você se sente frustrado. Calma. Desfrute da presença de Jesus primeiro. Vida de oração, de manhã, conversa com Ele na hora certa. O ensino básico são do pré até o ensino médio. Você já quer fazer isso em 2 meses? Calma. Eu quero cantar. Calma, vem cantar. Antes era mais fácil. Não era mais fácil antes? Mas é pela fé, né? Aí a irmã não ensaiava. Não era assim, não era? Né? Mas graças a Deus, Deus preparou, Deus melhorou a qualidade, não é verdade? Porque assim, Deus coloca o louvor no seu coração e você devolve o louvor para Ele no seu coração. É algo sobrenatural, fantástico, meu amado. E Jesus proporciona uma mudança radical na minha vida e na sua. Você precisa parar de fazer as mesmas coisas que você fazia antes de conhecer Jesus. Aleluia? Bom, e aí, você vai ter que recuperar a sua credibilidade. Por quê? Não é você não. Sou eu não. Não é. Alguns afirmavam que era ele. Olha que loucura. É ele, não é. Ei, sou eu sim, sou eu, pô. Sou eu, ele fala.
Pode ver. A Bíblia diz, ó, sou eu sim. Olha lá. Não apenas, né, sou eu sim. Mas quem é você? Hã? E aí? Quem é você? É igual ao namoro, né? No início, nós fazemos tipo. Para conquistar. Vamos lá, você tolera tudo, sim ou não? No início, não é você é um teatro. Você quer, assim, no sentido de que você quer conquistar a amada e vice-versa. E aí, você não, tudo que ela faz, o que eu faço é, não vou falar nada agora, falando depois, com o tempo eu falo. Não é? É assim, verdade. Aí você, não sei, não vou falar assim, ele fez alguma coisa, alguma ideia, você fala, bom, eu não concordo, mas vou falar agora que vai dar briga. Ainda é assim hoje, depois de casado. Mas assim, não é? Não se dorme no sofá. Não é verdade? Só que eu quero dizer o seguinte para você. Nós nos moldamos porque nós queremos conquistar a amada e vice-versa. E aí começa uma vida de casamento que é para sempre, segundo a Bíblia. Escolheu, é para sempre. Eu falo isso para meus alunos. Quer chegar aos 55 assim inteiro? Não fume, não beba, não use drogas, conquiste uma mulher todo dia da sua vida, ou seja, conquiste a mesma mulher todo dia da sua vida. Vai embora. Bom, é isso aí. Isso é ser cristão. É você valorizar a pessoa que Deus escolheu para estar do seu lado. Bom. Em Jesus, nós temos que desenvolver uma nova identidade. Porque quem é você? Você era um mendigo cego. E agora? Entendeu? Quem era você antes de Jesus? Agora, quem é você? Você não pode ser a mesma pessoa, mas você deve ser a mesma pessoa. Olha, eu estou ficando maluco, né? Você não vai ficar, sabe, você não vai se transformar daquela transformação de final de semana, dos programas de show, não é isso. Também. Eu comecei assim, depois que conheci Jesus, eu ia pentear o cabelo, opera nessa hora, um milagre em minha vida. Começava a profetizar, que ia ficar mais bonito, menos feio. Eu estou brincando, pessoal, mas é o seguinte, olha, você sabia que todo dia você tem que nascer de novo? E esse papo aqui, de nascer de novo, tá em João 3, foi o papo com um dos caras mais estudiosos da época lá, o Nicodemos, um dos doutores da lei. Todos os dias você precisa, Senhor, olha, eu estou indo para o mesmo lugar de trabalho, mas hoje eu tenho a consciência de que o Senhor está comigo, vamos junto. E quando chegar lá, eu não sei o que falar. Jesus, é isso mesmo, fica quieto. Só trabalhe, demonstre quem você é através da atitude. Você não tem que ficar convencendo as pessoas com palavras, meu amado. É com atitude. E as pessoas vão olhar para você, a sua atitude, e ela vai, opa, eu me equivoquei, hein? Olha só, agora ela está vendo. Você tem que ter uma pessoa de visão, sabe? Não é ser um irmão de visão. Onde passa causa discórdia, divide opinião, bagunça, não é isso. Entendeu, Tânia? Divisão. Você tem que ser um irmão de visão mesmo. Olha, peraí. Eu não concordo com aquela irmã ali, mas será que eu posso analisar melhor o que ela está falando e vice-versa? Será que não está faltando alguma coisa que eu possa modificar que não vá, né, contra os princípios cristãos? Então você tem que entender isso, meu amor. Olha só, as pessoas, quando você erra depois que você é cristão, que você acaba errando, não vivendo, você não vive na prática do pecado, mas você cometeu algum pecado e as pessoas ao seu redor sabem, você sabia que você vai ter que demonstrar muita atitude, muita vida santa para você recuperar a credibilidade? Mas você sabia que você recupera? Porque Jesus te dá um banho no sangue dele, te levanta, te sacode assim, você todo dia, de manhã, Senhor, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. E Ele está com você. Aleluia.
Em Jesus você nunca mais será o mesmo, certo? Você tem que entender isso. Você não pode mais fazer aquelas piadinhas, não pode mais ficar vendo vídeo pornográfico, não pode mais ficar aí mentindo, sabia disso? Não pode mais ficar cobiçando nada que não é seu. Você sabia disso? E quer ser cristão é isso? Aquele cego não sabia, porque era cego. Antes de Cristo eu não sabia. Participava de grupos normal. A cada 10 minutos vinha uma besteira. E fazia parte. Aí, depois que você se torna cristão, você percebe, peraí, o que é isso? Você sai do grupo. Sai do grupo. Eu fazia parte de um grupo de professores, de uma escola. E aí tinha lá, fizeram um grupo só de professores homens. Ah, beleza. Né? Na ingenuidade, beleza. E aí eu estou indo para um local, meu celular está assim, de boa, toca o celular, eu falei, Renan, atende aí. Era um vídeo. Estou aberto, eu tenho senha, estou aberto, eu tenho a senha, acabou. Aí, você está brincando. Já deleta essa porcaria, já me tirou do grupo. No dia seguinte, perguntaram, vocês são, por que você saiu do grupo? São de brincadeira, todo mundo casado aí, cara, essas porcaria aqui no grupo. Entenderam? Aí tem que se manifestar. Não, eu vou deixar, porque senão ele vai achar aqui. Deixa ele achar aí para o inferno, meu amado. E você? Você não pode ser o mesmo. Você tem que ter uma outra visão. E aí perguntaram, como foram abertos seus olhos? E essa pergunta, por que você está assim hoje? Por que você mudou? Por que você não vai mais naqueles lugares com a gente? Por quê? Você está diferente? Você não gosta mais da gente? Aí, não é que você não gosta mais. É que o Espírito Santo de Deus, se começa a habitar em você, ele começa a te arrastar para viver junto das pessoas que têm o mesmo Espírito. Para aprender juntos a adorar Jesus. E quanto mais você se aproximar de Deus através da palavra dele, mais você vai entender o que Deus quer na sua vida. E para isso acontecer, você vai ter que mudar de amizade. Sabia disso? De repente o seu melhor amigo nem está aqui ainda. Deus está providenciando. Um exemplo. Não, está aqui sim, então fica com ele aí. Já encontrou. Mas a vida, pessoal, é o seguinte, ó. Quem retirou você da escuridão e proporciona a luz para a vida eterna? Quem retirou você da escuridão? Não foi Jesus? Essa é a pergunta que fizeram para ele. Quem fez isso com você? Quem abriu seus olhos? Aí ele fala, um homem chamado Jesus. Misturou terra, né, com saliva, colocou nos meus olhos e me disse para eu lavar-me. Eu fui, obedeci e agora vejo. Jesus se misturou com ele. Jesus quer se misturar com você. Sabe aquelas lágrimas? Lá em Apocalipse diz que ele vai enxugar todas as suas lágrimas, né? Já começou agora, tá? Ele está fazendo parte das suas lágrimas. E quando às vezes tem um aluno chorando, eu falo assim, ó, as lágrimas fazem parte do crescimento. Continua a aula, bem duro, mas depois você tem que conversar, né? Mas assim, meu amado, faz parte. Sabe por quê? Quando você começa a viver a 2, a 3, a 100, a 150, são mundos diferentes, ideias diferentes. Quando você entender que o nosso objetivo é adorar a Deus, você vai entender que a sua esposa é sua irmã em Cristo, que o seu filho é seu irmão em Cristo. Você olha para ele, você olha para ela, você fala, antes de ser esposa, é irmã em Cristo. E se é irmã em Cristo, e ela é a menina dos olhos do Senhor, você tem que cuidar. Você tem que receber os seus irmãos em casa, com as portas abertas, feliz da vida, porque você está recebendo o Filho de Deus. Você sabia que nós temos que reaprender a ser cristãos? E aí uma pergunta muito dura, que fizeram para ele. Tá legal, onde está Jesus? Que ele respondeu? E aí? Eu faço a pergunta para você. Onde está Jesus? Você quer a resposta? Não?
Onde está Jesus? O cara fez assim. Faltou só o símbolo do Itaú. Eu tenho uma boa notícia para você. Olha só. Lá em Mateus 28, que é um tema nosso, muito importante, você tem que entender. Presta atenção. Jesus, ele fala assim. Antes de subir aos céus, Jesus se aproximou. Mateus 28, eu saí do texto já. Jesus aproximou-se deles e disse: olha que lindo. Foi-me dado todo o poder na terra e no céu. Ou nos céus e na terra. Ele respira. Vou repetir. Só para vocês entenderem a cena. Imagine vocês, guardadas as devidas proporções. Vocês são os discípulos, e eu estou aqui representando no teatro Jesus Cristo. Ele fala, pessoal, o seguinte, olha, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí vocês estão lá admirando, olhando para Jesus, e ele fala assim, portanto, vocês entenderam? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Se você entendeu que Jesus é o Todo-Poderoso, nós temos que falar para as pessoas o verdadeiro motivo da mudança da minha vida. E ele fala, vocês têm que replicar isso, multiplique-se, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outra coisa, olha, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei para vocês. E vou responder onde está Jesus. Vamos ler comigo? E certamente estarei sempre com vocês até o fim dos... Onde está Jesus? Conosco. Ele prometeu que estaria sempre com você. Então onde ele está? O cego não tinha lido ainda isso. Você já leu. Você não pode... Jesus está comigo. Por quê? Porque ele prometeu que estaria todos os dias. Você entendeu isto? Eu gostaria muito de lembrar você que Jesus está com você. Vou parar por aqui. Mas eu quero compartilhar com vocês uma oração. E se você entendeu que Jesus mudou a sua vida, você vai cantar conosco esse hino maravilhoso. É uma declaração de fé. Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente hoje é o meu coração.